Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF aqui na Folha FM, onde você encontra a sua voz. Gente, queimada de canavial é prejudicial para a saúde de quem tem problema respiratório, de quem não tem, suja tudo, meu Deus do céu, piscina, móveis, casa, ixi, é um grande problema que Campos sempre teve e agora volta a crescer, tem um crescimento também na produção aí, um pouco de crescimento, mas tem, e voltam a crescer também essas queimadas. Eu quero saber como é que o Sindipetro se posiciona exatamente sobre essa questão. Toda a equipe aí do Sindipetro, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pode Povo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos acompanham nas redes do Sindipetro NF e da Folha FM. Bem-vindos a mais um Pode Povo. O Sindipetro NF vê com muita preocupação essa questão das queimadas nos canaviais, porque é de conhecimento geral que isso impacta principalmente em três aspectos: ambiental, saúde pública e trabalhista. Na questão ambiental, já é de conhecimento público que as queimadas ao solo prejudicam a biodiversidade e prejudicam o meio ambiente como um todo. Até mesmo em setores agrícolas que estão mais evoluídos, já sabem, por conta da consciência que já se tomou e do acúmulo das pesquisas nos últimos anos, que esse é um processo prejudicial para todo o meio ambiente que deve ser acabado e terminado. Na questão da saúde pública, a gente sabe que o impacto maior é principalmente para os trabalhadores que estão diretamente ligados a esse setor e a população no entorno. Aqui em Campos, por exemplo, é de conhecimento público que a combinação desse tempo seco que a gente está agora no inverno com as queimadas que produzem essa queda de fuligem, muito tradicional aqui de Campos, provoca sérios danos respiratórios à população como um todo. Lógico que a gente fica preocupado, porque isso vai desembocar numa sobrecarga na saúde pública, principalmente. Já na área trabalhista, a gente também tem uma preocupação com a precarização do trabalho para essa força de trabalho que está diretamente ligada aí. É histórico dos produtores de cana, das usinas, que esses trabalhadores ainda assim recortam um trabalho com análogo à escravidão. Então, a gente vê trabalho precarizado, sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento através de direitos e salários. Isso tudo precisa evoluir muito ainda. É óbvio que a gente já avançou, mas principalmente aqui em Campos a gente precisa evoluir bastante nessa questão das queimadas e dos canaviais aqui em Campos. Tá, e você tem algum dado específico aí, um dado que mostra essa realidade pra gente? E outra coisa, como que fica a saúde do trabalhador, da população? A gente já falou, mas assim, do trabalhador de uma forma geral. Sim, Cláudio, eu tenho um dado aqui, mas a maioria dos dados ainda se referem ao estado de São Paulo, que é o maior produtor aqui do Brasil, e por isso a maioria dos estudos e análise e pesquisa são direcionados para lá. Nada que também não possa ser utilizado como referência na nossa região. Por exemplo, na região de Ribeirão Preto, de 30% a 40% das internações hospitalares são decorrentes de casos de pneumonia ou bronquite asmática, ou seja, doenças que são potencializadas com a poluição atmosférica. Então tem tudo a ver com a relação das queimadas. Mas para além dessa questão da saúde pública, aqui em Campos especificamente, a gente tem uma preocupação com a transição dessa queimada para o corte verde, coisa que já aconteceu em outros estados, como por exemplo São Paulo, que eu me referi. A gente obviamente quer terminar com essa prática do corte de cana através da queimada, que é prejudicial tanto para a saúde quanto para o trabalhador, né, dadas as condições degradantes. Mas para isso é preciso que haja uma política pública, é preciso que a prefeitura
e as secretarias envolvidas encarem esse problema de fato e façam uma transição que envolva qualificação de trabalhadores, fornecimento de mão de obra e de oportunidades para as próprias empresas comprarem equipamentos mais modernos e, principalmente, a conscientização desses empresários, que a gente sabe que, ao longo da história de Campos, nunca favoreceram a cidade e sempre priorizaram esse tipo de trabalho que é muito degradante. Então tem que haver uma mudança cultural na cidade dos empresários, mas isso só vai ocorrer com uma atuação muito firme do setor público, investindo na conscientização, na qualificação, no financiamento para que a gente compre novos equipamentos e principalmente na consciência de que esse processo tem que acabar. Muito importante o tema. Aliás, esse Pode Povo é assim, ele é bem interessante, é muito necessário, justamente para abrir essa janela aqui e a gente discutir temas importantes, relevantes, que são pertinentes à categoria, né, as categorias que são observadas aí, protegidas pelo Sindipetro, como todas as outras categorias, todos os outros trabalhadores, como toda a população de uma forma geral, como é o caso dessa questão de queimadas de canavial. E olha, eu só acho válido a gente lembrar que as usinas, por exemplo, a usina Sapucaia, que aí eu conheço de perto, posso falar, não emitem mais fuligem por aquelas chaminés. Existem filtros, são vários filtros, e existe também o filtro umidificado, ele tem um aspersor de água ali, bem fininho, então por ali quase que não sai, assim, a emissão de fuligem das chaminés dessa usina Sapucaia, por exemplo, é quase que zero, é muito pouco. Então, e perante as queimadas do canavial, aí sim, as queimadas de canaviais é que são o problema que a gente precisa combater. Parabéns ao Sindipetro, a toda a direção, por mais esse tema importante observado aqui nessa edição do Pode Povo. Até a próxima! Um grande abraço, Cláudio, e um grande abraço a todos que interagem com a gente nas redes aí do Sindipetro NF e da Folha FM. Até a próxima! Pode Povo, Pode Povo, Pode Povo, onde o povo encontra sua voz.